Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é o uso da tecnologia para a gestão condominial. O nosso convidado especial é Marcelo Okuma, diretor de uma empresa de tecnologia da vanguarda no segmento condominial. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, é um prazer participar, Ricardo, com você aqui. Marcelo, vamos começar primeiro a falar de transparência, né? Gestão condominial, a gente pensa muito na transparência. O que hoje existe de tecnologia na questão de prestação de contas, né, para a gente iniciar nosso papo? Bacana. Bom, o que a gente vem acompanhando bastante é o desenvolvimento do uso da internet para a prestação de contas e para o uso dos condomínios na transparência condominial, da gestão financeira e de outros temas ligados à parte operacional. O que a gente vê hoje, por exemplo, é uma facilidade muito grande dos moradores acompanharem em tempo real praticamente, né, os lançamentos, as despesas, né, as entradas e em alguns casos até a inadimplência de alguns condomínios. Tudo isso pela internet, através de um site, o portal até da própria administradora e agora, mais recentemente, nos últimos anos, através de aplicativos. Né? Então eles, através do celular ou de um tablet ou de um computador, entram através de uma senha e conseguem ver a prestação de contas sem precisar da pasta física. Isso já, acho que isso foi o início, né, do seu trabalho lá. Há quantos anos você trabalha? Olha, já temos mais de 20 anos nessa área, né? A gente foi bastante pioneiro nisso. E o interessante é que, se você comparar a evolução da tecnologia bancária com a administração condominial, o uso da internet, ela está muito próximo, né? Hoje, inclusive, quando você vai no extrato de um banco, por exemplo, e você pode eventualmente clicar e ver ali a sua movimentação, no caso, os condomínios, você não só pode fazer isso, mas você pode clicar e ver o lançamento, pode ver a nota fiscal, pode ver o boleto, né? Então eu vi que o síndico gastou R$2.000 em compra de produto de limpeza, mas o que foi esse 2.000? Eu clico e consigo ver a própria nota. Isso mesmo, todos os lançamentos. É claro que com isso tem o outro lado também, porque os condôminos, tendo acesso a isso, podem ter mais questionamentos. Mas para efeito da transparência, né, até da própria gestão do síndico, da administradora, isso é fantástico, né? E já mudando um pouquinho o foco, mas ainda na prestação de contas, tem algum facilitador entre síndico e administradora? Acho que essa é uma pergunta importante. A gente falou aqui da transparência do síndico, né? Onde ele, através da administradora, vai mostrar para todos os condôminos como estão as contas. Uhum. Mas tem um facilitador de comunicação entre síndico e administradora? Sim. Hoje já está à disposição de vários síndicos que nós conhecemos, inclusive prestamos serviços, né, através das administradoras. A vantagem de, por exemplo, em tempo real, quando a administradora faz um planejamento, uma programação de pagamento, instantaneamente o síndico já pode estar acessando, inclusive aprovando aquela conta como se fosse um carimbo virtual, né? Uma assinatura validando que aquele pagamento realmente pode ser processado pela administradora. Então não preciso mais pegar o documento, enviar, assinar, receber via malote, já dá para fazer isso, tira uma foto, manda para a administradora. Isso mesmo, é o que nós chamamos no caso de um malote online. Então o síndico, de posse lá do aplicativo que a administradora disponibiliza para ele, poder capturar esse documento, encaminhar diretamente, por exemplo, para uma classificação fiscal, tributária, e uma vez que está lançado dentro do sistema interno da administradora, esse síndico aprova esse pagamento, né? Perfeito. Ainda falando de parte financeira, você que está em casa, a gente vai entrar em várias outras searas, mas vamos começar na parte financeira. Prestação de contas, a questão do síndico com o conselho. Existe hoje algum facilitador onde não precisa passar pasta, assinar? O que existe hoje de tecnologia? O que a gente chama é uma pasta de prestação de contas interativa, uma prestação de contas interativa onde, por exemplo, o processo tradicional e até já, diria, antigo, é você, por exemplo, ter a pasta fechada fisicamente, né, e esperar que cada um dos membros do conselho pudesse pegar essa pasta, realmente olhar cada um dos documentos, né, o que acaba levando mais tempo e não é produtivo. Então, hoje, o que a gente tem de tecnologia disponível, né? Assim que essa pasta é fechada do ponto de vista das informações digitalizadas, instantaneamente todos os membros do corpo diretivo, eles podem olhar nos seus respectivos dispositivos de acesso a pasta, eles podem olhar os documentos, ver os lançamentos. Se tem dúvida num lançamento, ele pode escrever essa dúvida, esse questionamento
Isso vai para o síndico ou para a administradora, para o gerente, e o gerente esclarece. Legal. E todos os membros do corpo diretivo já está esclarecido. Ou seja, ao invés de esperar que a pasta circule fisicamente entre os membros, ela simultaneamente está disponível para todos eles, né? Então, a tecnologia encurta os caminhos e agiliza essa parte de prestação de contas entre todos os envolvidos. Os envolvidos, isso mesmo. E para o morador final, a questão dele pagar também facilita, né? Ele consegue ter acesso à cota condominial através do aplicativo do site e também visualizar se ele deixou de pagar alguma cota, perfeito? Perfeito, e não só isso, né? É uma facilidade dele, por exemplo, se ele perdeu o boleto, ele poder emitir uma segunda via, mas além disso, né? Por exemplo, ele será alertado através de uma notificação num push no celular que a cota está para vencer, ou por algum problema, se ele não pôde pagar, ele depois será alertado de que encontra-se em aberto. Então, até do ponto de vista da cobrança, isso ajuda muito a redução da inadimplência, né? Isso é interessante. Então, a administradora consegue fazer essa cobrança e alertar, porque muitas vezes o não pagamento é por esquecimento. Isso mesmo. E aí você elimina praticamente esse não pagamento por esquecimento. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos fugir aqui da parte, acho que financeira, transparência, acho que a gente já praticamente englobou tudo. Queria falar um pouco sobre facilidades. Uma que é a mais conhecida, a reserva de espaço social, né? Uhum. Então, quer reservar uma churrasqueira, quer reservar quadra de tênis, dá para você parametrizar também do jeito que você quer. Uhum. Você explica como que faz para a questão de regulamento interno, mostra o valor, é isso, basicamente? Isso. E essa questão de, por exemplo, fazer a reserva por um aplicativo ou até pelo site do próprio condomínio, o que melhora não é só a facilidade para o condômino não depender de falar com o zelador ou gerente predial, que tem uma série de tarefas no dia a dia, né? E até às vezes o próprio porteiro parar para poder atender, marcar lá no caderninho a reserva. Não só esse recurso dentro do aplicativo facilita a vida do condômino, mas também melhora a segurança do condomínio na medida em que, pelo aplicativo, o morador ele pode colocar a lista de convidados, isso já fica disponível na portaria, então no momento da triagem, o que facilita e acelera também o processo de entrada dos visitantes. Validado, né? Através de uma senha que ele entrou, né? Isso. Então isso traz uma segurança e agiliza a entrada dos visitantes. Isso mesmo. Então acaba tendo a comunidade para o morador, mas também melhora a operação do próprio condomínio. O que mais a gente tem dessa operação do dia a dia, Marcelo, que a gente pode citar? Algo bastante comum, né? Bom, deixa eu até comentar um pouco. Lá nos primórdios, né, da minha atuação no mercado de condomínios, eu me mudei para um condomínio que na época tinha mais de 200 apartamentos e eu fiquei uma semana dentro da portaria do meu condomínio. E eu cheguei à seguinte conclusão: o porteiro é um gênio, porque ele tinha que atender, por exemplo, ali um balcão morador, atender o interfone, abrir um portão de pedestre, abrir um portão de veículo, né, olhar as câmeras. Eu falei, puxa, a tecnologia precisa ajudar esse profissional que está aqui na portaria, né? Então hoje, por exemplo, você tem recursos de comunicação do morador para a portaria e vice-versa pelo aplicativo, onde tudo fica formalizado. Você tem, por exemplo, o controle de correspondências, um documento mais importante, você notificar o morador de que tem ali uma correspondência para ele retirar na portaria. Então ele recebe no celular que ele tem uma entrega que foi realizada para ele, por exemplo. Isso mesmo. E para alguns condomínios, até que tem uma exigência maior no controle desses encomendas, por exemplo, como o e-commerce, você tem a possibilidade de colocar um tablet para substituir um livro, onde na entrega da encomenda, o morador ele assina no tablet. Né? E fica mais segura a informação. Fica seguro, você não precisa mais, na dúvida, ir lá num caderno. Então, são facilidades que melhoram a operação do condomínio. E a gente está falando tudo isso no mesmo sistema, né? Sim, uma grande característica hoje é você ter realmente tudo consolidado numa única aplicação. Obviamente que o aplicativo, a aplicação que está ali na portaria ou que está na mão do zelador, do gerente predial, tem as características do que aquele usuário mais precisa, né? Mas em geral a base é centralizada, isso é importante. Isso é importante porque você não precisa ter vários sistemas. É um sistema de controle de acesso, que eu quero que você fale um pouco sobre isso. Sim. Um sistema de manutenção, depois eu quero que você fale também um pouco sobre isso. Um sistema para comunicação, quer dizer, não precisa ter diversos sistemas. Se você centraliza tudo, onde tem todas as informações e consegue direcionar e o condomínio andar de uma maneira mais eficaz.
Controle de acesso, Marcelo, o que tem hoje de tecnologia, como está esse momento? O controle de acesso, de maneira geral, é o calcanhar de Aquiles do condomínio, né? O que a gente percebe é que há uma infinidade de possibilidades para o condomínio ter o melhor controle de acesso com a tecnologia. A questão toda que a gente sempre recomenda e orienta é que o condomínio ele não só compre o controle do ponto de vista dos equipamentos ou do software, do hardware, né? Mas ele faça um planejamento, ele tenha um consultor de segurança que monte um projeto para implementar um controle de acesso eficaz. Porque a tecnologia ela ajuda, mas o problema é que você tem muito equipamento disponível no mercado. Então, é importante que haja um projeto para que o condomínio compre bem, compre aquilo que aquela comunidade de fato vai usar. Um exemplo, né, que eu gosto de citar bastante é a questão da biometria, né? A biometria ela se popularizou muito, mas mesmo hoje em dia existem pessoas que têm dificuldade de ser reconhecida de forma biométrica, né? E aí, às vezes, o condomínio, como não, de repente, foi orientado, ele acaba colocando que o equipamento não funciona, quando, na verdade, não foi feita uma análise para saber qual era o perfil realmente daquele público e qual era a quantidade de pessoas que poderia ter alguma dificuldade, né? Nesse caso, a gente vê que o problema não é a tecnologia, mas, às vezes, é um projeto, às vezes, é adequar a tecnologia para aquela comunidade. Existe uma gama de tecnologia para oferecer e você precisa entender a necessidade para aquele condomínio. Isso. Você quer ver uma questão? Por exemplo, há muito tempo atrás já foi lançada aquelas soluções de leitura de placa veicular, né? Pô, super bacana e tal, mas qual é o problema? E se aquela placa, ela foi clonada, a placa da frente do carro, né? Então são sutilezas, então ela não pode ser usada sozinho, né? Você tem que ter uma outra barreira. Exatamente, ela pode ser o primeiro portão, né? Primeiro portão, né? Mas quando ela foi lançada, por exemplo, vamos para a tecnologia. Então, não é só tecnologia, é um projeto de segurança, é um projeto de controle de acesso. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas que eu vou te fazer, que é o seguinte: assembleia online, conveniência, relacionamento entre os moradores, questão de gestão de manutenção e, para finalizar, o futuro da tecnologia para condomínio. Antes disso, vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso, olho na tela. Meu nome é Rodrigo França, eu sou formado em Direito há 15 anos, atuo como advogado e síndico profissional. Hoje fazem aproximadamente 4 anos que eu já estou também nesse segmento e atuo aqui na área de São Paulo. Os condôminos enxergaram a vinda de um síndico profissional para o condomínio de uma forma positiva. Além de conseguir equalizar algumas arestas do condomínio, tivemos muito mais produtividade com relação ao valor arrecadado, com os gastos realizados. Nós tivemos aqui uma tranquilidade maior de administração, uma confiança melhor pelos condôminos. O futuro da profissão de síndico profissional ele é bem promissor. Em São Paulo nós tivemos aqui um boom imobiliário. Hoje em dia nós temos muitos condomínios residenciais e comerciais que precisam dessa mão de obra qualificada para tentar atender toda essa demanda, e a tendência é que se expanda ainda mais. Bom, estamos de volta. Já deixei algumas perguntas para você. Vai se preparando, você vai responder no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muitas outras sobre a tecnologia para o uso da gestão condominial. Não perca, até sexta-feira.